Bom dia, pessoal. Estamos Bom aqui mais uma dia. vez para transmitir essa live sobre um tema, né, sobre um assunto de extrema importância, que é muito atual, sobre os desafios do ensino à distância, sobre todos os percalços que a gente tem aí, tanto para quem estuda, quanto para quem é mãe, para quem é pai. A gente está aqui hoje com a Luciana, que é professora de História, ela já vai se apresentar, o Otávio, que é aluno da rede estadual, e bom dia, Reynold, e estamos aqui para poder discutir sobre esse assunto que a pandemia nos fez ir por esse caminho, nós não estávamos habituados, no máximo era uma recreação, ou então os famosos que acabavam fazendo as lives, mas hoje a gente está passando por isso, e é sobre isso que a gente quer discutir. Eu sou Estela D'Alessio, eu sou estudante do Instituto Federal, estudo tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, sou formada em artes cênicas pelo Conservatório de Tatuí e estou passando por essa dificuldade também. Lu, se apresenta aí para o pessoal saber quem é você. Bom dia, gente. Eu sou a Luciana Mendes. Eu sou professora da rede municipal de Três Lagoas, na escola Parque São Carlos, tá? Professora de História do sexto ao nono ano. Tenho doutorado em História. Também sou microempreendedora. Mentira, eu tenho mestrado em História. Olha o louco aqui. Porque eu já estou com um pouquinho de sono. Sou microempreendedora, tenho hoje comércios pequenos por conta do atual cenário da educação, né? A gente não consegue mais viver só da educação, infelizmente. Eu comecei a dar aula numa época que era bem mais tranquilo ser professor, financeiramente falando, e sou militante de movimentos sociais, sou bem conhecida aí na cidade. Obrigada pela sua contribuição, viu? É muito bom ter você aqui com a gente. E o Otávio, se apresenta aí. Bom dia, pessoal. Eu sou o Otávio. Eu sou estudante do ensino, né? E eu também sou empreendedor. Eu estou criando a minha própria empresa hoje. Ainda não lancei, mas espero em breve estar podendo lançar. E hoje eu vim falar e poder ajudar também quem precisar, quem tem dificuldade nessas aulas online. Confesso que para mim não foi uma dificuldade, pois eu fazia um curso já online, então eu não tive muita dificuldade, mas eu conheço amigos ou amigo de amigo que tem muita dificuldade. Então, eu tô aqui para poder ajudar da melhor forma. Parece que a Estela caiu, vamos esperar um pouquinho para ela voltar. A impressão que eu tenho aqui é que ela não está. Otávio, que empresa que você está abrindo? Eu estou abrindo uma empresa de marca de roupas, né? Eu terceirizo a produção, mas eu coloco a minha marca lá e espero em breve estar lançando já. Ai, que legal. Depois a gente pode conversar, porque eu também trabalho com algo parecido. Sim, seria muito legal. Gente, voltei, Aham. desculpa. Foi o cachorro que latiu aqui. Live é assim Tá. mesmo. Ó, Eu deixei tudo lá fora. Lu, eu queria que você explicasse um pouco como que você está reagindo com a dificuldade, como que os seus alunos estão aceitando, como que está sendo isso para vocês? Então, eu sou professora da rede municipal e aí a gente tem algumas características importantes de ser pensada, né? A primeira, que eu acho que é a mais importante, é pensar a questão do acesso à informação. A escola é o Parque São Carlos, é a maior escola municipal da cidade. Ela tem um porte hoje de escola estadual,
mas ela fica nas regiões mais pobres da cidade. Então, ela atende o bairro Parque São Carlos, que é o bairro onde eu moro, ela atende alunos da São João, da Guanabara, alguns alunos da zona rural também tem. Então, o primeiro ponto de dificuldade para a gente é estabelecer um diálogo com esses alunos que funcione, né? Que funcione para que eles tenham realmente algum acesso a essa informação. Isso a gente vai ainda conversando ao longo da live, isso é extremamente complicado. E também a gente tem um outro ponto. A escola municipal, na cidade de Três Lagoas, ela está trabalhando com alunos do primário 1, né, do Fundamental 1, que a gente chama, terceira série, primeira série. Aqui no São Carlos nós estamos tendo a primeira vez prézinho, até o 9º ano. Então, a gente também conta com alunos que têm, naturalmente, menos autonomia. Então, essa autonomia, ela dificulta a nossa vida e a vida do aluno, porque ele precisa muito do contato com o professor, para estar trabalhando dentro do que está sendo pedido, né? Então, a nossa realidade, ela é uma realidade que ela difere muito. Eu vejo que a maior parte das discussões são feitas com o Estado, com o federal, e o municipal, ele difere muito de todas essas realidades por conta dessas demandas, por conta dessa menor autonomia da maior parte dos alunos. Claro que tem alunos que conseguem ter uma autonomia maior, mas não é a maioria, né? Tipo, na verdade, são alguns poucos alunos que têm essa autonomia de conseguir buscar informação, conseguir buscar completar as atividades propostas um pouco além daquilo que é proposto. Mas também eu acho que nesse primeiro momento é importante eu já salientar que eu tenho uma impressão, e eu deixo como impressão mesmo, que eu não tenho muita como ver, né, isso na prática, que é o fato de que das redes de Três Lagoas, particular, federal, estadual e municipal, a impressão que eu tenho tido é que a municipal é a que menos tem exagerado. A gente não tem tido interesse em encher o aluno de atividade, encher os professores de atividade. A impressão que eu tenho é que tem se tentado ter um pouco mais de cuidado com essas questões, e pelas redes sociais, pelo comentário de outros professores da rede estadual, a minha sobrinha é do Instituto Federal, então eu também tenho uma perspectiva do Instituto Federal. Eu acho que a rede municipal ela está trabalhando de uma forma mais tranquila diante da pandemia. E quais plataformas que vocês estão utilizando? Vocês fazem chamadas ao vivo ou é grupo de WhatsApp? A gente está trabalhando basicamente com grupo de WhatsApp. A rede municipal ela estabeleceu 2 regras. Todas as atividades que a gente propõe, um professor propõe, ele tem que pensar que essa atividade vai ser entregue via WhatsApp, talvez e-mail, mas nem todos os nossos alunos têm e-mail, e abrir e-mail com celular não é fácil pela primeira vez, então a gente tem que entender isso. Então, o WhatsApp é a nossa ferramenta, mas toda a atividade, para os próximos 15 dias, a cada 15 dias que é feita, ela tem que ser impressa também. Os pais de aluno, eles têm que ter acesso a esse material impresso. Então, quando eu, professora de história, faço uma atividade, eu tenho que ter essa consciência e essa clareza de que vai ter alunos que vão buscar na escola um bloco de atividades para 15 dias, e esses 15 dias vão ser feitos de forma impressa e vai ser entregue na escola, né? Então, eles devolvem as atividades na escola e a coordenação entra em contato com a gente para que a gente possa estar recebendo, a gente, os professores. Eu percebo assim que existe um monte de detalhes, né, no ensino à distância, que não é somente a vontade do professor de ensinar e não somente a vontade do aluno de aprender. A gente acaba passando por um atraso aí nessa questão, um trabalho que era para ser feito em 1 semana e em 2 semanas no máximo, ele tem que ter um prazo maior, porque sempre tem um problema no microfone, ou não tem tinta na impressora, ou não tem o papel, ou não tem a disponibilidade do pai levar a tarefa até a escola para o professor estar corrigindo. Então, fica no modo espera, né? Espera. Então,
Então, por mais que a gente não vá perder os anos letivos, a gente ainda acaba tendo uma deficiência aí. Como que você está fazendo isso, Otávio? Explica para a gente como que você está enviando, se você está encontrando dificuldade. Bom, a gente antes também estava passando pelo WhatsApp as lições, e nisso aconteceu que o governo ou a escola, ela mudou e passou a passar as atividades pelo Classroom, que é o Google Classroom. E acabou que muitas das pessoas não conseguiram entrar, tiveram muita dificuldade em fazer simulado, ou muitas das vezes as pessoas não têm um computador ou um notebook que é por onde entra, entendeu? Então, às vezes as pessoas não têm essas condições e acabaram tendo muito mais problemas antes do que estava tendo no WhatsApp, porque antes no WhatsApp tinha algumas discussões, né, de não conseguir fazer, de tá perdido, né, entre as conversas, mas agora com essa nova plataforma que teve, né, começou a ter muito mais problemas ainda. Então, eu vejo que, assim, é muito difícil para as pessoas que não têm uma condição de ter um computador ou um notebook, ou até mesmo um celular, porque eu conheço muitas pessoas que usam o celular da mãe para poder fazer as lições, que isso acontece bastante, e é isso que eu vejo de mais dificuldade que os alunos estão tendo. Ah, tá. Eu queria dar um bom dia aqui, ó. O pessoal tá falando. A Maria Diogo tá aqui, que a Maria Diogo é da educação. Tiago Bocato, o Reynold, a Luciene. Lu, bom dia, beijo para você. Vânia Queiroz, Fábio Cândido Lopes. E a Maria Diogo aqui também está falando que a diversidade social e econômica é um fator preponderante no acesso aos conteúdos das aulas remotas. Mesmo assim, vejo nossos professores estão sendo heróis para tentar driblar a ausência das aulas presenciais. E o professor Fontoura aí também, que legal, gente. Então, hoje a gente está aqui praticamente numa sala de aula, né? Isso é muito legal. Gente, eu também gostaria de colocar a minha experiência, que embora o meu curso seja de tecnologia, eu vejo que os professores, nossa, assim, estão sendo excepcionais, estão aprendendo. Eu tenho um professor que ele comprou uma mesa para poder estar escrevendo. Então, eles estão tanto se superando que daqui a pouco vai virar todo mundo youtuber, né? Porque a facilidade da oratória vocês já têm, a gente sabe, tem um reconhecimento e uma gratidão por todo esse empenho que vocês têm com nós alunos, mas eles também estão aprendendo. Então, é um processo que está todo mundo junto, está todo mundo ganhando, a gente acaba perdendo alguma coisa, né, que é em conteúdo, que é passando por essas dificuldades aí que a Luciana falou e o Otávio citou também. E o que você me fala, Lu, a respeito da qualidade do ensino? O que você vê enquanto acadêmica na escola? Como que está todo mundo se mobilizando para enfrentar? Direção, todos os servidores? Olha, a primeira coisa que eu acho importante colocar aqui é que eu sou um tanto quanto contra a forma como a gente está trabalhando, né? Contra em que sentido? Eu acho que realmente o debate devia estar sendo outro, mas a gente não tem cenário no Brasil para isso. Para isso, que é a questão de se a gente tivesse um governo forte, se a gente tivesse um ministro da Educação realmente preocupado com a educação, eu acho que a gente teria feito um pacto nacional, talvez até de não ano letivo, né? Pegando pelo menos as séries básicas, fundamentais aí de não ano letivo, incluindo as particulares. Eu sei que não seria algo fácil. Aí a minha sobrinha me perguntou, mas aí os professores iam ganhar sem estar trabalhando? A população não aceita mais isso, tia, porque hoje o professor ainda é visto como um grande vilão, né? Desde o período de 2016 para cá, o professor tem sido visto socialmente como um vilão, por fazer greve, movimentações sociais. Falei, se o governo me acha vilã,
ele poderia pegar esse ano inteiro e me obrigar, já que eu estou recebendo meu salário sem trabalhar, a fazer centenas de cursos de capacitação. Né? Então, eu acho que se a gente tivesse um outro cenário hoje político no Brasil, eu acho que o nosso debate poderia estar sendo um pouco diferente. Mas já que não é isso que está acontecendo, né, já que nós estamos tendo que lidar com uma nova realidade, o que ocorre? Primeiro, é muito diferente você falar numa sala de aula para os seus 40, 44 alunos e falar nas redes sociais. Nos grupos de escola, dos professores, isso tem sido um problema gravíssimo. O professor, ele se preparou para falar numa sala de aula. Tem professor que não fala numa assembleia, não fala numa palestra, dá uma aula maravilhosa, mas saiu do espaço da sala de aula, ele não dá conta, porque a prática didática dele é para aquilo. Então a gente fala assim, estamos virando youtuber, mas tem muita gente que não dá conta, né? Tem muito professor que está emocionalmente muito cansado nesse momento, que não está dando conta, porque está se colocando numa situação que não é acostumado. Então, isso é muito importante que está sendo pensado. Outra questão importante é tecnologia. A maior parte dos alunos, principalmente da rede municipal, não tem acesso ao celular de última geração. Então, entrar nesses aplicativos, né, que são colocados hoje, mas a tecnologia existe, ela está aí, tá? Mas ela não é acessível. Ter um celular ou um computador em casa não significa que aquele aluno ele está tendo tecnologia adequada. Então, tem muitas vezes uma mãe, um pai, tem 3, 4 filhos, né, em período escolar e um celular dentro de casa, né, um acesso, às vezes, à internet, dados móveis, né? Então, a gente está lidando com situações muito complicadas. Para o professor, também é. Então, a gente vê professores nas redes sociais que estão se reinventando, criaram realmente, eu tenho amigas que criaram canais de YouTube, e eu acho isso bem legal, assim, a gente se reinventa. Mas é muito perigoso também, porque o professor que não está conseguindo se reinventar, ele não foi preparado para se reinventar. Né? A gente não teve nenhum tipo de formação. Chegaram na gente e falaram, a partir de agora, a educação vai ser remota, né? Você vai ter que ensinar o seu aluno de forma remota. O seu celular vai ser a sua sala de aula. O meu celular, ele já deu, no período de pandemia, ele já deu pane 3 vezes, porque vai enchendo de trabalho, de tarefa de aluno, e aí, de repente, ele não suporta. Né? E o meu celular não é dos piores, mas também não é dos melhores. Eu estou aqui na live segurando o celular porque o meu tripé não funcionou dessa vez. Então, imagina, a gente lida hoje com realidades que não são simples. Né? As pessoas, principalmente alguns pais, costumam falar assim para os filhos, é muito mais fácil, porque você tem tecnologia, você tem o seu celular na mão, usa isso a seu favor. Mas como que eu posso falar que é muito mais fácil? O Otávio, ele está vivendo uma experiência que eu e você, a gente nunca viveu, que é ser adolescente numa pandemia. Né? Como é ser adolescente numa pandemia? Como é ser criança numa pandemia? A gente não viveu isso. Como que eu posso falar para ele que está mais fácil para ele, né, que tem a tecnologia? Eu não vivi essa experiência. Eu não sei como seria feita na minha época de escola essa experiência. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, quando a gente enaltece também o professor que está fazendo tudo isso, porque não é o papel dele. E aí, se um ou outro tem uma facilidade de informação, legal, mas a maioria dos professores não tem. Né? A maioria dos professores estão tendo muita dificuldade. Então, a saúde mental do aluno e do professor, nesse momento, ela está, assim, eu não sei, assim, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia com muitas novas doenças psicológicas que vão ser pensadas ainda daqui 10, 15 anos, que vão perceber o gatilho delas nessa pandemia, porque a gente ainda não sabe tudo que vai acontecer, né? Na verdade, a gente fala sobre os pontos positivos de se reinventar, mas todos os pontos negativos, e como disse a Maria Diogo, a gente tem que ressaltar a importância do ensino presencial, das condições de trabalho para o professor,
porque é muita pressão. Eu até vi uma tirinha esses dias que uma mãe, aparecia a mãe na parte de cima, falando assim, nossa, que preguiçosa que essa professora do meu filho mandou só 20 minutos de aula. E embaixo, uma tirinha de uma senhorinha na frente do computador, falando, nossa, eu tentei, eu resumi, eu editei, eu subi para a internet para não cansar o meu aluno. Então, são dois pontos de vista diferentes e também o convívio social, não só o ensino presencial, mas o convívio social que essas crianças foram privadas, né? A alimentação que eles tinham na escola que eles deixaram de ter. Então, é muita preocupação para os pais também, porque ele sabia que ali no período da tarde ou no período da manhã o filho estava tendo acesso ao almoço, a um café da manhã, e agora não tem mais. Então tem que ter a tecnologia, tem que ter a alimentação da criança, tem que ter espaço no celular, tem que ter esse diálogo direto com o professor, que o professor... Gente, tem 6 matérias, 7 matérias, e o professor que tem a matéria dele, mas tem tantas salas de aula, né? E quanto isso gera de trabalho, porque enquanto você está ali na aula, no presencial, é muito mais fácil tirar uma dúvida, fulano, responde essa, ciclano, responde essa, professora, não entendi. Aí, quando isso vai para o online, isso se torna muito mais intenso e muito mais difícil, né, Luciana? É porque a Luciene está aqui na live, eu te chamo de Luciene. Se eu estiver falando alguma coisa que o Otávio fala, não é, você pode me falar. Porque, assim, eu sou uma professora que sou muito aberta com os meus alunos. E eles vivem no meu WhatsApp para reclamar da vida também, não é só para pegar a explicação. A escola, ela é entendida inteira como educação, né? E quem era a favor da escola em casa, educação à distância, que é uma proposta do governo, que eu acho importante a gente ressaltar como esse projeto está sendo encaminhado nesse momento para acontecer, quem gosta de uma educação à distância normalmente não está na sala de aula. O aluno, ele não tem muito interesse numa educação à distância, e o professor também não. Por quê? Porque o aluno, ele gosta muito mais de ir para a escola do que de estudar, né? Então, a gente tem que pensar que essa criança, esse adolescente, eles estão perdendo uma das coisas mais importantes da vida deles, que é estar na escola. A escola é um espaço de socialização. A professora de matemática dá uma atividade, às vezes o aluno ele tem mais facilidade de conversar com a professora de história. Professora de história, conversa com a de matemática, fala para ela aumentar o prazo, porque a gente tem tal coisa para fazer. Eles são políticos dentro da escola, nessas negociações. Às vezes a professora de história passa uma tarefa e ele não entendeu, e em vez de ir atrás da professora, ele pode pedir ajuda para um colega, né? Ô colega, me explica aqui o que é para fazer nesse trabalho, nesse momento. Então, assim, o aluno, ele foi privado de uma rede de relações sociais muito importante para ele, né? Por isso que eu sempre falo, o aluno, às vezes ele chega e fala assim, ai, professora, que saudade que eu tava da escola. Aí eu falo assim, então eu vou encher vocês de atividade. Não, a gente tá com saudade da escola, eu ficar estudando o tempo todo, né? Então, assim, isso é muito importante de ser pensado, que eles perderam, né? O aluno, ele tá dentro de casa somente com o conteúdo, sem o acesso aos amigos, tem aquele momento de extrapolar, de sair um pouco para fora, de ter um intervalo, tem uma atividade diferente. A minha sobrinha está no 2º ano do Instituto Federal, ela tem um namorado na sala de aula dela, então isso também acaba contabilizando. O namorado é melhor numa disciplina, ela é melhor na outra, eles sempre se ajudam. Então, assim, a gente tem que pensar que esse aluno, ele está sendo privado de muita coisa, né? A única coisa que ele não está sendo privado é de conteúdo. E normalmente para ele é o que menos interessa é o conteúdo. E a educação, ela não pode ser pensada apenas como conteúdo, né? Então, a educação hoje, ela está remota, ela não funciona direito. Por quê? Porque a escola é um ambiente de conhecimento, de aprendizagem, né, de troca de relações. Eu troco relações com meus alunos, eu aprendo com os meus alunos e meus alunos aprendem comigo.
Se eu estivesse na escola tendo que dar aula pelo celular, eu seria muito melhor, porque os meus alunos estariam me ajudando, me falando os programas, sentando comigo, professora, faz isso, faz aquilo, pega esse programa, eu te ajudo a editar. Então, eu também dependo dos meus alunos dessa relação de aprendizagem e eu também estou sendo privada dessa relação, né? Então, pensar a educação hoje, dentro desse sistema remoto, é saber que a gente está sendo privado de pelo menos 70% do que faz a educação, e é justamente a parte mais prazerosa. Acho que a gente está lidando com a parte chata da educação, que é o conteúdo, né? Eu queria que o Otávio falasse. Otávio, você só estuda os conteúdos dos professores ou você está entendendo, está muito claro, ou você está buscando em outras fontes, outras alternativas? Bom, no primeiro bimestre foi mais fácil, porque a gente tinha acabado na escola mesmo, né, estudado tudo, ainda não tinha feito nenhuma prova. E aí, quando entrou as aulas online, foi só prova, entendeu? E aí ficou muito mais fácil. Mas agora no segundo bimestre tá bem mais difícil, então você tem que ir no YouTube pesquisar, tipo, o que é o conteúdo, entendeu? Eu cheguei até a ficar um dia inteiro pesquisando sobre tal conteúdo para poder resolver. E isso é difícil, porque além de ter uma só, você tem 6 ou até 10 matérias, e aí você tem que pesquisar cada um, então é um pouco difícil, entendeu? Porque tem um prazo de entrega, e até você achar todos os conteúdos para poder resolver bem, ter uma boa nota, né? Porque no futuro o seu boletim escolar vai estar lá, então você precisa ter uma boa nota, independente do que esteja acontecendo. Então, seja em quarentena ou não, você tem que ter uma boa nota. Então, você tem que pesquisar o conteúdo, você tem que saber. Então, foi um pouco difícil, tá sendo um pouco difícil, mas eu tô conseguindo me dar bem. E sobre o que a Luciana falou, de ter os amigos assim, eu concordo super, porque eu cheguei até no primeiro bimestre ajudar alguns amigos meus com a composição, né? Passando algumas pesquisas para eles, porque eu sabia das condições deles, sabia que a mãe tinha que ficar fora porque tinha que trabalhar e ele ficava sozinho e ele tinha que usar o celular da mãe dele, então quando chegava a noite eu passava para ele, eu cheguei a passar para uns 4 amigos assim, né? E até mesmo para pessoas que eu não conversava dentro da sala de aula. Eu cheguei a passar os conteúdos para elas que mesmo que eu não conhecia elas, eu tentava ajudar da melhor forma. A Neuraci está falando aqui, ó, a Giovana ficava umas 12 horas por dia estudando e ainda ficava devendo para o outro dia. Eu sei o que é isso, gente. Parece fácil, mas você fica naquela ansiedade de poder entregar. E eu vejo, Luciana, e Otávio, que às vezes a gente não aprende a matéria. A gente não aprende, a gente só precisa mandar o exercício resolvido. Ou seja, aquilo lá passou batido, você não conseguiu, aí você procurou alguma coisa que te desse uma resposta e a gente fica naquela situação. Bem ou mal, eu fiz. Eu fiz e está entregue. Aí, se eu não entendi, aí o professor vai ter que entender a situação da pandemia, vai ter que entender a situação de como eu estou estudando. É muito difícil. Então, às vezes a gente não está entregando o que a gente aprendeu, a gente não está entregando o conhecimento, a gente está entregando a resposta de um trabalho, a resposta de um exercício, a resposta de uma prova. Porque o professor ele tem uma percepção tão grande, que se o aluno não está entendendo, a Luciana pode falar isso, ele consegue ver na carinha dele que alguma coisa está errada, né, Lu? Que assim, eu falei e ele não esboçou nenhum sentimento. Ou ele fez uma cara de assustado, ou alguma coisa. Então, com essa distância, os professores e alunos estão perdendo a sensibilidade de poder ajudar. Se a resposta está ali certa, o professor pode entender. Tá tudo certo, ele aprendeu, tá legal. E a gente, como aluno, nem sempre é assim. E assim, eu particularmente faço parte de uma
ideia, inclusive a Giovana, que a Neuracia é a minha mãe, eu coloquei ela na live, só que quem está assistindo é a minha tia. A gente mora com a minha avó de 84 anos e as minhas tias, elas fazem os exames quando libera para vir ajudar a gente a cuidar da minha avó. Então, nesse momento, está a mãe da Giovana. E a minha família é uma família de educadores, é uma família de militantes sociais, a gente tem uma outra visão sobre o mundo. Então, a Giovana tem 12 anos, ela está na rede estadual. E a minha tia, Silvana, já falou para ela assim, se for para reprovar, reprova, relaxa. Ano que vem tá aí, você busca de novo, não fica desesperada, cuida da sua saúde mental, porque a minha prima, ela começou a estudar quase 12 horas por dia, o que era 4 horas, virou quase 12, e ela ia dormir frustrada com 12 anos de idade, porque não dava conta de uma coisa, não dava conta de outra. E aí, eu cansei de falar isso para mães e pais dentro da minha escola. Às vezes, minha professora, meu filho vai reprovar, relaxa. A gente primeiro tem que pensar que às vezes a reprovação não é uma derrota, ela é uma etapa também, às vezes necessária em alguma circunstância. Há alunos que demoram a ter uma maturidade, tanto intelectual quanto emocional, para aquilo que estão vivendo. E às vezes um aluno reprova numa sexta série, e era bagunceiro, infantil, não fazia nada, e no outro ano ele é outro aluno, porque aí ele conseguiu adquirir a maturidade. A gente não tem que nivelar tudo por idade, tem que estar nessa etapa da sua vida, em tal período, em tal ano, as coisas não são tão simples. A pandemia, ela poderia, e ela não conseguiu, aliás, a gente não conseguiu fazer isso, ela poderia estar dando um outro discurso, que é o seguinte, o que é nota? O que é conteúdo? A gente está vivendo uma pandemia mundial e eu estou preocupada se o meu aluno está entendendo o iluminismo, se o meu aluno ele entendeu a reforma protestante, sabe? O que é importante nesse momento para o meu aluno, talvez passar informações mais corretas, mais científicas dentro de casa. Então, a própria noção de educação, ela deveria ter sido repensada nesse período. Então, o aluno fica, meu Deus do céu, eu preciso atingir a nota. E o professor também acaba fazendo isso. Ok, fez. Fez e entregou. Só que, qual que é o custo disso para a educação dessa criança? Para mim, é um custo muito grande, porque ele vai da saúde mental, dessa criança, e também como que isso vai ser pensado ano que vem, porque esses alunos vão passar de ano letivo, a grande maioria, simplesmente porque entregou conteúdo, mas como que ele vai para o ano seguinte se ele não teve realmente aula desses conteúdos efetiva? Porque alguns professores podem estar assistindo e falar assim, nossa, mas eu gravo aula, eu faço, como ela está falando que não tem aula? Não é a mesma coisa, O aluno, ele não tem. Às vezes, a atividade do aluno está lá assim, leia o texto e responda 4 questões. O aluno vem no meu WhatsApp e fala, professor, o que eu preciso fazer? Aí eu falo, você vai ler o texto e vai responder 4 questões. Entendi. Por quê? Porque ele quer o contato, ele entendeu na primeira vez que ele leu no grupo do WhatsApp, mas ele quer vir em mim e ter esse contato, porque eu sou a professora dele. Eu tenho um papel na vida desse aluno. E a gente se irrita, Ontem mesmo, 9 horas da noite, tinha aluno, professora, é para copiar no caderno, eu posso colar a folha? A gente vai se irritando, óbvio, por quê? Porque a gente está cansado, tem outras coisas para resolver na vida, tem uma série, porque a burocracia aumentou. Para mim provar que eu estou trabalhando, isso a gente comenta, Mas o professor está com uma série de burocracias de fazer relatório, fazer isso, entregar com o horário que o aluno entregou a atividade, quem recebeu via WhatsApp, que dia recebeu, que dia entregou. Então a gente vai se cansando. Mas é importante entender que esse aluno, a maturidade dele hoje não é da educação à distância, porque a gente não tem educação à distância, a gente tem aula remota. E é uma aula remota que devia ser um dia, 2, uma semana, e já está indo assim para 2, 3 meses. Então, qual que é o custo, Qual que é o custo disso para esse aluno, para a gente, professor, Então, assim, a nossa discussão, se a gente tivesse tido um pacto nacional pela educação nesse momento de pandemia, não era de conteúdo e de nota,
é assim, o que que a gente pode, porque vínculo a gente precisa criar sim, nesse período com os alunos, mas o que que a gente pode fazer? É importante eu ensinar teoria de Bhaskara na matemática? Ou é importante eu fazer esse aluno entender outras questões de relações humanas, de saúde, de ajudar dentro de casa, né? De interpretar um jornal com qualidade e repassar para a família. Olha, né? Por que está fazendo isso? Então, nós poderíamos estar explorando outros conhecimentos nesse momento. Mas a educação parece que ela ficou ainda mais tradicional, mais engessada. A impressão que eu tenho é que toda a luta dos últimos anos por uma educação mais emancipatória perdeu, né? A gente perdeu tudo isso com a pandemia. A gente, fazendo um link aí com o que você falou, você já deve ter passado por situações como essa, às vezes de reprovar um aluno porque uma avó adoeceu, ou porque teve que fazer uma cirurgia e se afastou da escola e acabou perdendo o ano por conta dessas questões. Hoje a gente tem que entender que o mundo, né, está doente. Não é um caso isolado, uma família que precisa fazer cirurgia. A gente vive uma crise sanitária e eu acho que tem assuntos, como você acabou de falar, que são muito mais relevantes, que vão trabalhar muito mais na formação desse indivíduo do que a matéria propriamente dita. Né? Eu vejo a dificuldade dos meus filhos me perguntando coisas assim. Às vezes eles têm, primeiro, vergonha de falar, mãe, isso eu tenho vergonha de falar que eu não entendi. Eu tô meio cismado porque a professora vai achar que eu não estou estudando. E é uma coisa bem séria. E de contrapartida, falar sobre essa crise sanitária, sobre essa crise política, sobre esse enclausuramento que nós estamos vivendo, sabe? Sobre isso é muito pouco falado. E a gente tem mais que combater isso. E eu acho que o poder público, o poder privado, eles estão falhando, o poder privado principalmente, porque o Otávio, para quem não sabe, gente, ele é meu filho, e ele tem amigos que moram no sítio, não é, Otávio? As crianças que não vai chegar a internet lá, não vai chegar o conteúdo lá e eles não estão podendo vir para a escola. Agora você imagina uma criança de sítio, né, que já fica num mundo mais distante, né, do mundo urbano, e imagina ele não poder estar vindo para a escola. Então, acho que o combate é isso, só vocês educadores, os conselhos, que vão poder nos dar um norte. Como que você acha que vai ser o ensino, Luciana, quando a gente voltar, quando acabar essa história da pandemia, quando isso se normalizar? Você acha que o ensino ainda vai ser o mesmo? Não. O mundo não vai, né? Vai ser o mesmo e o ensino não vai. E, infelizmente, eu tenho até vontade de chorar quando eu penso nisso, porque, assim, eu penso que vai mudar para muito pior. Porque o que eu mais vejo são professores contratados fazendo de tudo para aparecer nesse momento, aparecer no sentido de mostrar trabalho para o seu diretor, para a Secretaria de Educação, porque eles dependem também disso para ter aula no próximo ano. E eu acho que o regime de professores contratados vai diminuir até acabar. As disciplinas que o governo considerar menos importante, eu acredito que vão virar aulas remotas, porque é aquilo que eu falei, a educação está caminhando para isso. Já era um projeto, já era uma proposta, e a pandemia caiu no colo deles. Né? Então, a pandemia caiu no colo deles. E aí, quando você vê um professor se esforçando demais, criando canais no YouTube para isso e tudo mais, eu sei que a intenção desse professor é fazer o melhor trabalho pelo seu aluno, suprir a própria carência que ele está sentindo nesse momento do seu aluno. Mas como que os governos federal, estadual, e talvez o municipal, embora eu tenha muitas críticas ao governo municipal da cidade, mas durante esse período de pandemia eu tenho ficado bem tranquila com as atitudes, tanto em relação a nós da educação, quanto em relação à cidade. Eu não posso reclamar tanto, mas sei que se vir federal, estadual, o município segue também a regra,
eu acredito que a gente vai ter uma educação cada vez com mais disciplinas remotas, principalmente para essas crianças periféricas, né? É mais fácil o governo dar um tablet para cada aluno e mandar ficar em casa tipo de internet de sinal remoto, alguma coisa assim, para fazer as atividades, do que deixar ele dentro da escola, aprendendo de forma adequada, significativa, porque a gente sabe que esses governos não querem a ascensão da classe trabalhadora, né? Eles querem que a gente continue perpetuado na classe trabalhadora como operários. Então, eles vão fazer de tudo. Então, eu não acho que a gente volta ao modelo antigo, e eu acho que isso vai ser positivo. Eu acho que isso vai ser negativo de uma forma muito ruim. Vamos ter um desemprego grande de professores, já estamos tendo, nos últimos anos, isso tem acontecido muito forte, esse desemprego de professores contratados, cada vez menos concurso para professores, e uma educação com menos qualidade. Disciplinas como história, geografia, sociologia. É muito mais fácil você contratar um professor estilo youtuber, que vai ter aquela aula sagaz na internet, o aluno faz isso, no primeiro momento o aluno vai adorar a ideia de não ter que ir todos os dias para a escola, só que lá na frente ele vai perceber o quanto isso prejudica na formação de cidadão, na formação humanística que ele vai ter. Então, eu acho que a gente corre aí um risco gravíssimo no momento de perder o caminhar da educação que a gente teve de qualidade nesses últimos anos. A gente já tem perdido muita coisa, e a impressão que eu tenho é que a pandemia caiu no colo do governo para colocar a pá de cal em cima da educação brasileira, né, da classe trabalhadora. Eu estou colocando alguns comentários aí na tela, e a Lorena Guedes está falando que muitos professores falam tanto que o mais importante da aula é a aula, e esses mesmos professores mandam atividades sem dar qualquer apoio, deixando o aluno em suas próprias mãos para aprender se quiser aprender. Apenas estão preocupadas com a atividade pronta e entregue. Foi o que a gente comentou aqui agora há pouco. A Bia também está falando que tristeza, a Bia é advogada, e o professor Fontoura, ele tem colocado coisas interessantíssimas aqui, ó, falando sobre a dificuldade dessas entregas de trabalho lá. Isso também é um elemento dificultador por conta da burocracia nas escolas. Então, esse tema a gente não tem uma solução, né? O combinado da live, de todas as lives que a gente faz, é apontar os problemas e apresentar uma solução. Esse vai ser difícil, né, Lu? Né, Otávio? Da gente apresentar, porque é tudo tão novo, a gente não consegue efetivamente encontrar uma saída. Nós estamos paralisados, né? Embora tecnologicamente falando, estamos muito avançados, todo mundo tentando, todo mundo procurando os seus equipamentos para poder aprender a ensinar dessa nova forma, mas a gente não consegue ter uma visão clara de tudo que a gente vai poder fazer para contornar essa situação. Você quer falar mais alguma coisa aí, Lu? Acrescentar, você, o Otávio? Eu acho que a gente, enquanto classe trabalhadora, essas lives, essas conversas, essas discussões, elas são importantes, porque talvez no primeiro cenário a gente não tenha solução, mas no segundo sim, porque a gente sente falta, mesmo esse professor que a moça cita aí, que dá atividade, mas que às vezes não explica tudo e tal, esse professor está tendo muita dificuldade de trabalho. Não dá para defender todos, que cada classe tem, né? A minha sobrinha no IF, ela tem tido muito problema também com alguns professores. Uma coisa que falta do governo para baixo é ouvir o aluno. Eu até esses dias escrevi no meu Facebook. Nesse processo todo, não estão ouvindo professor e aluno. E a gente que está, né, no chão da sala de aula. Chama estudiosos, conversam com gente, mas quem está na sala de aula é eu e a Otávio. E a gente não foi convidada até hoje para nenhuma reunião do governo.
né? Mas a gente não foi convidado para nenhuma reunião do governo, da Secretaria de Educação, a gente não foi convidado pelos diretores, não há ninguém interessado, né, em quem organiza a educação, em ouvir o professor e o aluno, né? E como que a gente não é ouvido? E aí, no Instituto Federal, os alunos organizaram uma reivindicação, foram para uma reunião também virtual, e aí os alunos do primeiro, segundo, terceiro período se perderam na reunião. Aí a minha sobrinha falou assim, eles não souberam explicar todas as reivindicações. Claro que não sabe. A gente não sabe o que está vivendo, né? Exigir demais que o aluno, principalmente o aluno mais novo, chegue com a resposta. Ele não tem, eu não tenho, você não tem, a secretária de Educação da cidade não tem a resposta, né? Mas, assim, então é entender que essa construção ela é difícil. Uma coisa que eu acho que é positiva, que não atinge a todos, mas atinge a muitos, é que eu acho que quando a gente voltar, as relações afetivas vão ser mais fortes, mais concretas, porque os meus alunos, eles mandam mensagem. Eu tenho uma relação muito forte com os meus alunos. Meus alunos saem das minhas salas de aula e estão eternamente atrás de mim, vêm na minha casa, me manda presente, nananã. E assim, professora, pelo amor de Deus, eu tô com saudade, professora, a gente quer voltar para aula. Esse dia ela falou, professora, eu tô com saudade até da senhora brava na sala de aula com a gente, que a senhora briga assim, assado com a gente. Aí eu até sonhei e acordei assim, chateada, que a senhora não vai brigar comigo tão cedo de novo. Então, assim, as relações afetivas entre eu e o meu aluno e eu acho que elas saem fortalecidas, sabe? Tipo assim, a sala de aula, esses anos que a gente meio que se desgastou, né? O aluno é o que bate hoje em professor, eu falo, gente, eu tenho quase 20 anos de sala de aula, eu nunca sofri nenhuma violência, um grito, já teve aluno bravo, falando bosta, mas nada assim que efetivamente me cansasse. Mas a gente vê assim um olhar, como se aluno e professores tivessem se tornado inimigos em sala de aula. A gente não é mais amigos em sala de aula. Eu acho que esse é um ponto positivo. A gente vai, porque eu tô com saudade de brigar também com os meus alunos, eu tô com saudade de ser abraçada pelos meus alunos, eu tô com saudade, nas últimas semanas antes da pandemia eu estava extremamente gripada, e aí vinha um aluno e me abraçava, eu falava, menina, não me abraça, eu tô gripada, a gente tá vendo que os negócios tá ficando feio, aluno que me abraça, fala, professora, eu faltei, porque tô com conjuntivite, até disso a gente começa a sentir saudade nesse momento. Então, as relações afetivas, porque quem está para jogo agora é professor e aluno. E o que o Estado vai fazer, o que o municipal vai fazer, o que o presidente vai fazer, a gente vai ter que recriar as nossas relações em sala de aula. E talvez, eu torço para isso, a gente volte todos, até pais de aluno, que eu acho que hoje é o que é mais cortado dessa relação, né, que o governo criou essa dicotomia, talvez a gente volte mais se percebendo como um grupo único, né, os pais percebendo como nós somos importantes para esses alunos, afetivamente também, porque há muitas relações de afeto construídas em sala de aula, e que a gente se una para brigar por uma educação de qualidade. Né? Eu acho que a gente tem aí a condição hoje, por mais que eles vão vir para massacrar, né? Vão vir para massacrar a gente, mas eu acredito que a gente consiga agora ter uma unidade forte, como a gente tinha na década de 80, né? De uma classe muito mais forte, muito mais organizada, contando com os pais de aluno, contando com os próprios alunos, para a gente falar, não, a gente não aceita tudo que vocês estão impondo, a gente quer efetivamente uma educação de qualidade, porque a gente sentiu na pele a dificuldade que é uma educação conteudista, sem relações afetivas, sem relações políticas que são importantes. Quando eu falo relação política, é do aluno que sabe lidar com a professora de português e de matemática de forma diferente, porque elas são seres humanos diferentes, então ele aprende, né, ele aprende a lidar, ele aprende com qual ele pode conversar mais, com qual ele pode conversar menos. Então, assim, eu acho que a gente também tem um lado positivo dessa pandemia, se nós, né, classe trabalhadora, pessoas engajadas, militantes, começarmos a trabalhar nesse sentido, de parar de reclamar tanto nas redes sociais do que está complicado e começar a evidenciar
a falta que essa afetividade faz. Para de reclamar do pai, para de reclamar do professor, e vamos enxergar essa afetividade, porque ambos estão construindo um cidadão. O pai constrói um cidadão, o professor também constrói um cidadão, que é aquela criança, é aquele jovem, né? Então é a gente começar a enxergar que às vezes a minha postura como professora não agrada 100% mãe, só que a gente quer a mesma coisa. A gente quer olhar para esses meninos e ver eles indo longe. Eu falo para meus alunos assim, ó, você pode ser o maior demônio na minha aula, eu quero te ver longe. Eu falo, se eu ver o meu pior aluno um dia candidato a presidente, eu faço campanha para você, porque eu quero você me presidindo, porque você saiu do chão que eu saí. Você conhece a realidade que eu vivo, né? Você vai no posto de saúde que eu vou, você usa a educação que eu uso, né? Então, assim, é a gente se enxergar como uma classe e puxar para a gente também, ó, né? Passou a pandemia, agora é a nossa hora de nos unir, agora é a nossa hora de mostrar que uma outra educação é sim possível, e a gente vai exigir ela. Lu, eu preciso ler uns comentários aqui, que tem comentários incríveis. Eu já ia encerrar a live, mas eu acho que tem comentários de super importância, precisa falar sobre ele. Todo mundo me ouve aí? Sim, agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu tô. Tá. A Maria Diogo tá falando aqui, eu vou sair um pouquinho da tela, que é para eu poder ler os comentários, tá? O Fundeb é um dispositivo legal de financiamento da educação pública que deve ser aprovado nesse primeiro semestre. Devemos estar atentos para que os investimentos sejam feitos na ótica de ser público e presencial, senão estaremos fadados ao EAD, e ela quer dizer isso para o resto da vida aí, né? Por bastante tempo. A Bia Borges está falando que precisamos nos unir para barrar esse desmonte que vem sendo feito desde o congelamento dos gastos públicos em setores sociais. Revogação do teto dos gastos seria o primeiro grande passo. Tá? O professor Fontoura falou algo muito importante. Eu vou colocar uns e vou falar uns, tá bom? A Grazi está falando que os protocolos deveriam vir dos ministérios do governo federal, que estão preocupados com outras coisas, como privatizações, inclusive da educação, que a gente está sem rumo. O professor Fontoura, esse fofo, a luta que a Luciana Mendes está apontando tão bem na sua fala, defender a qualidade da escola pública. Queria falar aqui que todo mundo te chama de linda, fala que você está falando muito bem. E a Grazi ainda... Ah lá, o Rogério falou, Lu, te amo, linda. A Grazi está falando aqui, eu estou sofrendo muito, tendo uma filha em processo de alfabetização. Acho que nas séries iniciais não existe aprendizado. Realmente, Grazi, a gente está falando aqui de crianças que, como o Otávio, já tem entendimento, já tem até uma afinidade com tecnologia, né? Que essa geração aí, eles são muito mais tecnológica do que nós fomos, mas para a criança que está no processo de alfabetização, é bem difícil, a gente sabe disso. Sim, também... Oi? Também tem o Matheus, que é meu primo, né? Que ele tem só 8 anos e também tá tendo aula online e tá tendo uma baita de uma dificuldade. E aí ele tá na casa da minha avó e aí minha avó também não entende nada de tecnologia. Fica muito pior ainda para ele entender, então aí ele tem que pedir ajuda pro irmão dele. Então a gente vê de alfabetização, sim, uma maior dificuldade do que os anos a mais. E às vezes o que você falou aí, a avó, ela não sabe explicar, né? Ela não tem como ajudar, embora tenha a vontade, embora queira, mas não tem, infelizmente, como ajudar, porque não conhece o conteúdo, ou faz muito tempo que saiu da escola, ou não teve acesso ao ensino fundamental, ensino médio, para poder fazer esse papel de educador, né? Os avós têm amor, os pais têm amor, mas esse papel de educador realmente é do professor, e a gente tem que enaltecer ele
sempre, porque a gente sabe que eles fazem isso, estudaram para fazer isso, sabem fazer isso, e a gente não está conseguindo aí na sociedade driblar esse problema. É uma coisa que é interessante. Desculpa, pode falar. Imagina. Pode falar, Uma coisa que eu acho interessante é que, assim, antigamente as pessoas falavam que qualquer um podia ser professor, né? E aí, de repente, agora, as pessoas estão percebendo que não é bem assim. E não é, aí eu acho muito sério essas coisas, assim, são coisas que me fizeram me afastar de muitos espaços sociais hoje, que é o revanchismo, assim. Não é hora também do professor ficar de revanchismo, como às vezes eu vejo, tipo, aí, tá vendo, você não achava que meu papel não é importante? É o contrário, é entender, porque às vezes eu vejo alguém falar assim, eu sou formada em história também, e eu não estou conseguindo ensinar o meu aluno. Óbvio, você não tem a prática didática. Eu dei aula por 8 anos no ensino superior, quando eu fui para a escola pública para o 6º ano. Eu não tinha vocabulário para falar com o 6º ano. Eu passei no concurso, assumi, e em 4 meses eu fui para exonerar o cargo. Eu falei, cara, eu não tenho condições de trabalhar com a molecada. Eu falo, eles não entendem o que eu falo. Eu mudo meu vocabulário, eles continuam não entendendo. Um aluno falava, posso fazer margem? Eu falava, faz. Aí todos começavam a desesperar, queria fazer margem, a minha vontade era de sair correndo, ir embora para minha casa e me esconder e falar assim, eu não dou conta de trabalhar com essa molecada de 6º ano. Hoje, eu amo, assim, a sala que eu mais gosto é o 6º ano, eu adoro, eu me divirto, com as loucuras que eles aprontam, porque eu acho que é uma fase, eles estão totalmente perdidos, porque saiu do 5º ano, que de um jeito, chegou no 6º, tá se achando, né, mudou de período, tá se achando demais, mas não tem ideia do que tá fazendo ali também ao mesmo tempo. Então, hoje, assim, é o grupo que eu mais gosto de trabalhar. E na minha escola, a coordenadora do Infantil 1 fica, eu quero você no Infantil 1, a molecada te ama quando você vai lá e fala, dá uma aulinha de alguma coisa que elas pedem para ele e tal. Então, assim, isso é o quê? É um processo de prática didática. Eu demorei muito tempo, né? São 12 anos de educação, de 6º ao 9º, de Fundamental 2. Eu abandonei o ensino superior para ficar somente com esse período, porque no final das contas eu me apaixonei tanto pelo que eu estava fazendo, que eu não queria mais, não fui tentar doutorado, não quis mais educação superior, porque eu me encontrei com aquela turminha, com aquela molecada, mas é uma prática didática. Então, às vezes, o pai, a mãe, o vô, o tio, ele acha que ele é capaz, mas ele não tem a prática didática de explicar. Aí eu falei, eu sei, mas eu não sei explicar. A minha sobrinha, ela chega com a atividade de história, né, do professor dela lá do IF, e ela fica para mim assim, professora, tia, corrige para mim. Aí eu leio, não sei se ela está assistindo a live, né, tomara que não, porque ela vai descobrir. Aí eu leio o texto dela e eu vejo muita coisa que não é coerente no texto dela, mas eu não corrijo. Porque eu não sei qual é a prática didática do professor, o que aquele professor vai estar olhando. Então, eu não vou atrapalhar a relação ensino-aprendizagem que ela tem com ele naquele momento. Né? Porque se eu corrijo, ele não sabe exatamente qual é a dificuldade dela. Então, ele tem que saber quais são os pontos ainda de dificuldade dela naquela atividade. Então, os pais, eles não têm a prática didática. Aí vem o professor, às vezes, na rede social, ele fica no revanchismo. Tá vendo? Né, vocês estão falando que a gente não era importante. É o contrário, a gente está percebendo que é o nosso momento de ser realmente entendido como uma classe importante, né? Então, vamos nos ajudar, vamos entender que esses pais, essa avó, seu primo, está tendo muita dificuldade, e é normal que ela tenha dificuldade, né? Assim como é normal que eu, professora, tenha dificuldade com tecnologia. Tenho certeza que o Otávio manja muito mais de tecnologia do que eu. Então, numa realidade mais justa, o Otávio devia estar me ensinando sobre tecnologia. Como às vezes meus alunos são, professora, por que você não faz isso? Né? Porque eu tenho um canal no YouTube e a gente já fez isso e funciona. Então, assim, é entender aonde estão as dificuldades de cada grupo e se ajudar, né? Então, eu preciso entender. Vídeos igual um que viralizou esses dias de uma criança sofrendo porque não conseguia fazer atividade escolar e tudo mais, e apareceu aí várias... Gente, pelo amor de Deus, isso... a gente tem que evitar essas coisas, evitar expor uma criança que está tendo dificuldade de aprendizagem, o pai, uma mãe, uma avó que está tendo dificuldade de ajudar,
né, nesse processo, porque tem pais que são semi-analfabetos, tem, mas tem pai que no ensino superior tem a mesma dificuldade daquele outro pai. Por quê? Porque ele não tem a prática didática, né? A prática didática, a gente estuda, a gente aprende, a gente faz cursos diretos e a gente pratica diariamente, é a minha profissão, né? Então é importante entender isso nesse momento. E a minha prática didática também está em jogo, está em risco, porque como que é a prática didática numa rede social? Né? A professora não responde. A Vânia, eu vi que ela comentou. Eu consigo acompanhar alguns comentários. A minha filha fica feliz quando um professor no reservado fala com a filha dela, assim. No começo eu mandava um textinho, uau, você terminou a atividade, parabéns. Aí foi um momento que eu me perdi de tudo. Eu não conseguia mais dar conta, porque é grupo, é aluno no reservado, é pai, é não sei o quê. Quando você dá muita atenção, aí vem um aluno que não é teu, também já pediu uma ajuda. Professora, meu irmão é seu aluno, a minha professora não está me ajudando, me ajuda aqui. Né? Meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso tudo? Então a gente se perde, mas eu entendo perfeitamente a frustração de uma criança que tem lá uma realização da sua professora, do professor, e de repente o professor está visualizando a mensagem e não está respondendo, né? E aí o pai às vezes entende, assim, não, ela está ocupada, ela, né, tem outras coisas para fazer, mas a criança não vai entender, porque a criança não foi preparada para isso e ela não tem que ser preparada para isso. A educação, ela tem que ser afetiva, ela tem que ter essa relação. Se ela não tem essa relação, por quê? Né? Por que manter essa coisa massiva, cansativa, que vai gerar uma série de novos transtornos aí, psicológicos e mentais num curto espaço de tempo para essas crianças? Né? Então, para quê? Também é uma questão a se pensar. A gente está com 1 hora agora de live. Eu queria agradecer. Lu, estou apaixonada por você. Muito legal te ouvir, muito, assim, muito esclarecedor. Eu acho que a gente precisa de mais professores como você, com a mente aberta, assim, que conseguem entender não só o ambiente escolar, mas a sociedade como um todo o coletivo. Inclusive, a gente há de falar sobre os outros funcionários da escola que não estão participando da educação dos alunos, mas estão contribuindo com a limpeza, estão contribuindo com a alimentação, muitos fazendo papel de psicólogos de aluno, tia, minha mãe brigou comigo, meu pai saiu de casa, então a gente está sendo privado de todo esse convívio, de todo esse contato, saber que todos os educadores merecem o nosso muito obrigado enquanto alunos, agradecer a todos vocês o esforço, a gente sabe que vocês estão se esforçando e que a gente possa fazer mais live, Lu, foi muito bom te ouvir, parabéns pela professora Obrigada. E pela pessoa que Obrigada. Você é. Sabe, obrigada também por contribuir, dar uma ótica aí da questão dos alunos, como que está sendo passar por essa pandemia, né, dentro de casa, com essas dificuldades de ensino, e eu deixo as considerações finais para vocês, agradecendo a todos que nos ouviram. Só um recadinho, à noite a gente tem uma live super bacana, que é sobre mortalidade materna, que agora no dia 28 de maio vai ser comemorado o Dia Internacional de Combate à Mortalidade Materna, com uma professora, ela chama Kaeli, ela é professora na Escola de Medicina, vai ser super bacana, vai ser um assunto de extrema relevância, extrema importância, tá? Eu deixo meu agradecimento, um beijo para todo mundo que esteve aqui com a gente até agora, que acompanhou no domingo passado, que está acompanhando as lives dos outros companheiros, que está sendo incrível. A gente não perde. Convido o pessoal para se inscrever aí na página, que é uma página com muito conteúdo psicológico, muito conteúdo informativo, tá bom? Vermelho 67. Eu vou ficando por aqui e agora fica com vocês aí as considerações finais. Bom, eu agradeço, peço desculpas se eu falo demais, meus alunos falam, professora, você fala demais, senhora. Mas eu agradeço muito esse convite, e eu fico muito, muito honrada de ter falado junto com um aluno de 9º ano, que para mim, assim, o que mais, hoje, assim, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Os meus alunos do 9º ano
me fazem muita falta, dá até vontade de chorar, porque eles me fazem muita falta, porque eu pego os alunos do sexto ao nono, às vezes eu falo para alguns assim, você não vai passar de ano, não. Ah, por quê? Porque eu não estou preparada para ficar sem você. Você vai ficar aqui no São Carlos ainda mais um tempo até eu estar preparada para deixar. Só que vivem antes da pandemia e viviam lá na escola, sabe? Saíam da escola mais cedo, passavam lá no São Carlos. Ai, professora, que saudade, tudo mais. Então, assim, eu acho que é uma geração, essa geração do Otávio, revolucionária. Eu tenho certeza que o mundo vai dar muito certo ainda por conta dessa geração. Eu falo para eles assim, eu falo desse jeito na sala de aula. A minha geração cagou no pau. Eu falo para eles assim, eles dão risada e concordam comigo. A minha geração cagou no pau. A gente não deu conta, a gente fez muita merda. Agora, a geração de vocês é muito revolucionária. Vocês têm centenas de preconceitos a menos que a gente. Vocês têm muito mais cara a tapa para a sociedade, das coisas que vocês acreditam, vocês enfrentam muito mais do que a gente enfrentava as coisas. Então eu gosto muito de conviver com essa turma, com essa molecada, com essa geração. E aí eu achei revolucionário trazer justamente um aluno de nono ano, não de repente um lá do segundo ano, do terceiro ano do colegial, que já está mais lapidado, né? Que esses anseios são muito importantes para a gente atender. O Otávio ele está naquela fase que ele sabe falar, ele sabe o que ele quer falar, mas ele ainda é um jovem adolescente, é um jovem que precisa de vários tipos de orientações diferentes. Então, a página está de parabéns por ter criado esse diálogo, né? Não só de professores, né, mas de situações diferentes e ter colocado um jovem. Também gostei muito de participar, muito mesmo, assim, estou muito, muito contente, muito satisfeita. É a primeira live, né, que eu faço da minha vida, tipo, não tenho problema de falar, não tenho problema de participar, né, de me expor, muito pelo contrário, mas fiquei um pouco nervosa no começo, porque a tecnologia me assusta, né, sou da geração que a tecnologia assusta, a gente enfrenta, a minha geração enfrenta mais que a geração passada, mas se assusta com ela. Se eu tivesse um Otávio aqui do meu lado, eu estava sentado esperando ele arrumar tudo para mim. Otávio, se vira, arruma aqui, só aparece eu bonitinho aqui na frente, né? E como acontece na escola, todas as tecnologias que eu aprendi a usar na escola foram os meus alunos que me ajudaram a entender. Não, professora, você é besta, professora, não precisa fazer tudo isso aqui, não, é só isso aqui, ó. De repente vai lá, né, e me mostra um negócio assim muito mais simples do que o processo que eu fazia daquilo. Então, estou muito satisfeita, estou muito contente, e acho que de propostas como essa, no que tange a educação, é que a gente vai começar a semear essa semente mesmo assim da revolução. Concordo com a Maria Diogo, a gente tem que estar atento com o Deb, a gente tem que estar atento para essas políticas nefastas que a gente tem vivido desde o governo Temer com a educação. Hoje eu sou empreendedora, eu tenho 2 lojinhas também, né, uma online e uma física, e às vezes as pessoas falam assim, parabéns, porque você é professora e soube se reinventar. E eu falo, gente, não é parabéns. Né? Que bom que eu consegui me reinventar, mas o correto era eu ser só professora. Eu não deveria estar gastando tempo precisando de outras formas de contemplação de renda. Tanto que quem compra meu produto e recebe uma cartinha, eu deixo muito claro, é complementação de renda de uma professora. Então, é importante salientar qual que é o meu espaço hoje, né? Então, eu acho que tudo isso pode começar, sim, a ser mudado quando a gente dialoga com os Otávios da vida, né? Quando a gente traz essa juventude para o nosso lado. Porque eles, gente, aluno adora educação. Eu sempre falo uma frase em todos os espaços que eu estou. Eu tenho muito problema na educação, na condição de professora. Muitos. O meu aluno não é o problema. O meu aluno é a única coisa, efetivamente, que ainda me faz estar em sala de aula. Bom, eu também queria agradecer o convite pela live e queria também dar o parabéns para Luciana, que aprendi muito com você falando, que eu até fiquei quieto aqui porque eu sou aluno e sei os problemas dos alunos, mas não sabia os problemas dos professores, o que eles passam, e concordo com tudo que você falou, fala muito bem e eu também estou grato por essa live, por estar participando e também mostrar os problemas dos alunos, né, que eles têm passado e como podemos resolver isso. E acredito que
quem assistiu a live ou quem vai assistir também vai parar e pensar um pouco também os problemas que o aluno e o professor sofrem. Mas é isso, eu vim falar dos problemas dos alunos e acabei tendo uma aula de, de conhecimento mesmo, então estou muito agradecido por essa live. Parabéns à Estela, né? E parabéns a você, Luciana. Acredito que você seja uma ótima professora. Obrigada. Parabéns para nós, né, que estamos aqui nos propondo a falar, nós três, e para todos que estão aí participando, assistindo, contribuindo, que é daqui que vai sair, né, alguma coisa, o germe de uma revolução, né? O germe de uma revolução. Então, todos pela educação e vamos continuar aí nessa luta, porque ela está só começando, né, gente? Já vem uma luta de muitos anos, mas essa luta virtual está só começando, tá bom? Um grande beijo a todos, obrigada de terem assistido, Tchau. e depois o link vai estar lá na página, tá? Obrigada, Otávio, obrigada, Lu, beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.